Servidor público do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, seja bem-vindo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a discursiva para a banca Sebrasp, que é uma banca bem específica, a gente vai falar de características dela, vou falar do edital e vou falar o que você pode fazer na sua redação para tirar uma ótima nota. Porém, eu quero deixar claro aqui que esse vídeo será para o cargo de técnico administrativo, porque a gente vai ter uma discursiva relacionada a atualidades. Para os outros cargos, a gente vai ter uma outra modalidade aí de redação, e eu especifico texto dissertativo argumentativo sobre qualquer tema, tá? Então, esse vídeo ele é específico para técnico administrativo. Mas, se você quer entender um pouquinho da Sebrasp, fica nesse vídeo, porque eu vou trazer informações valiosas sobre essa banca para você tirar uma ótima nota. Vamos então para o edital. Conforme edital, lá a gente vai ter essa tabela para técnico administrativo. E aí aparece lá, prova objetiva de conhecimentos gerais, prova objetiva de conhecimentos específicos e a prova discursiva, que é a redação sobre atualidades e uma questão discursiva. Ou seja, não tem relação com o cargo, diferente de outros cargos desse edital, não tem relação com o cargo. O que isso significa? Pode ser uma redação sobre problemas relevantes do Brasil, que envolvem ou saúde, ou meio ambiente, ou segurança pública, serviço público, cidadania, trabalho. Portanto, não fique preso ao tema da redação, já que nós não temos controle sobre isso. Eu quero, inclusive, falar que, por exemplo, bancas como Sebrasp, Sesgran Rio, que organizam, às vezes, concursos de banco, por exemplo, nem sempre o tema tem relação com o cargo. Então, já caiu, por exemplo, né, em termos de redação para concurso do Banco do Brasil ou Caixa Econômica, temas que envolvem, por exemplo, etarismo, questões ambientais que não têm relação direta com o cargo. Então, quando a banca coloca a atualidade, ela pode cobrar o que ela quiser. O que cabe a você? O que você tem controle? Você não vai adivinhar o tema, você não é evidente. Você não vai ficar postando, ai, professora, faz um vídeo de aposta de tema. Você é concurseiro, meu amor, você não tem tempo para ficar postando em tema de redação. O que cabe a você? Aprender uma estratégia de redação para qualquer tema. É sobre isso. Então, você vai entender o que fazer em cada linha da redação, quais citações e leis são mais potentes para usar em diferentes temas. Então, é muito mais produtivo, por exemplo, você ter uma citação para inúmeros temas do que uma citação específica que só vai encaixar em um tema. Então, é importante aprender uma estratégia de redação para qualquer tema, considerando que já nessa tabela aqui, que está no edital, não determina tema, é sobre a atualidade. E, gente, atualidade é muita coisa, tá? Não tem como a gente definir. O que a gente pode fazer é estudar estrategicamente tecnologia, meio ambiente, saúde, segurança pública, educação. Agora, prever o que a banca vai trazer é impossível. A gente ia falar de temas anteriores da Sebrasp, mas lá na minha plataforma tem muitos temas da Sebrasp, na plataforma de correção disponível para os alunos do curso. E você pode, inclusive, pesquisar a banca para você ver provas anteriores, para você entender o estilo e as características dessa banca. Em relação ao edital, vai ter uma questão discursiva a ser respondida em até 30 linhas com um valor de 20 pontos, acerca de tema da atualidade para o cargo de técnico administrativo. Então, esse é o único cargo que vai ter uma questão discursiva sobre atualidade e que não tem relação com o cargo. E até 30 linhas. É importante entender que uma redação, quando a banca define 30 linhas, o ideal é mínimo 27 linhas. Se você fizer uma redação de 25 linhas, por exemplo, tem uma grande chance de não conseguir entregar o conteúdo adequado para que você consiga a pontuação, bater uma boa pontuação. Então, para tirar aí 18 pontos, o ideal seriam 27 linhas com boas citações, boas leis, com bons repertórios, com uma boa argumentação, tá? Então, é importante que você não faça um número muito reduzido de linhas e que também não ultrapasse, né? Tem candidato que é engraçadinho, quer colocar, faz 30 linhas, aí não concluiu, por exemplo, o parágrafo final e vai colocando ali mais 2 linhas. A banca vai desconsiderar. A prova discursiva avaliará o conteúdo, que é o conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. O candidato deverá produzir, conforme o comando formulado pela banca examinadora, texto dissertativo primando pela coerência e coesão. Botei coerão, né? Coerência e coesão. Gente, em relação a conteúdo, é o que eu falo. O mais importante é entender o eixo temático. Vou pegar um exemplo que caiu num concurso recente da FGV, por exemplo. O tema foi: qual o melhor caminho para se evitarem as guerras? Esse tema está relacionado a qual eixo temático? Segurança. Então, você busca repertório sobre segurança para aprofundar no tema. Ou seja, você não precisa ter um conhecimento profundo do tema.
Você tem aí 3 meses para estar com concurso, você não tem uma vida. Você não está fazendo um doutorado de 4 anos. Então, você não tem tempo de criar teses específicas para diferentes temas. Então, o que você faz é discutir o tema a partir de um eixo temático mais amplo e vai aprofundando na argumentação. Essa é a melhor maneira para estudar a redação e ter esse domínio do tema. Capacidade de expressão e modalidade da língua significa o quê? Atender às regras gramaticais, ou seja, concordância verbal e nominal. Lá no meu e-book de gramática, disponível dentro do curso, tem uma tabela de expressões que a gente costuma usar em redações. E muitos candidatos acabam errando ali o singular e o plural. Então, por exemplo, se eu falo, políticas públicas devem ser implementadas, isso é tudo plural. Eu não posso colocar, políticas públicas deve ser implementada, porque tem um erro de concordância. Então, é importante entender que a banca vai avaliar concordância, singular, plural, vai avaliar pontuação, vai avaliar a crase, vai avaliar separação silábica no final da linha, porque tudo isso envolve as regras gramaticais da língua portuguesa. Um erro muito comum. Candidato vai lá falar Declaração Universal dos Direitos Humanos e não coloca o D maiúsculo de Declaração Universal maiúsculo. Existem regras que precisam ser seguidas. Se eu vou trazer o nome de um autor, tem que começar com letra maiúscula. Eu tenho que saber o conectivo adequado que eu vou usar para não gerar ali uma incoerência nas ideias. E aí, entrando na parte de coerência, coerência é a relação das ideias no texto, então eu não posso me contradizer. Então, se eu trouxe uma ideia, por exemplo, que defende que a falta de educação agrava aquele problema, eu não posso falar ao final que a educação não é necessária, porque isso vai de encontro ao que está sendo defendido. Então, é muito importante que todas as ideias elas sigam um único caminho, que elas tenham ali racionalidade, criticidade e elas sigam um fluxo argumentativo, né? Eu não posso ficar entrando em embate. É claro que eu posso, por exemplo, discutir vantagens e desvantagens de um tema, mas mesmo assim eu não posso ser incoerente nas minhas ideias. Por exemplo, supondo que caia algo relacionado a questões ambientais, e já caiu, como a gente vai ver em temas anteriores aqui nesses slides. Se eu falo, por exemplo, que o lixo é um grave problema social do Brasil e ele ocorre devido ao consumismo, eu não posso, ao final, propor como solução que as pessoas consumam mais, porque isso entra em incoerência com o discurso defendido. Então, muito cuidado com a seleção de ideias que você faz. A prova discursiva de cada candidato será submetida a 2 avaliações, uma de conteúdo e uma de domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Ou seja, um corretor vai avaliar conteúdo, as ideias que você escolhe, e outro vai avaliar a parte de língua portuguesa, ou seja, a parte gramatical do seu texto. Então, são 2 avaliações. Ou seja, não adianta eu, por exemplo, entregar um texto com uma boa estrutura, bons parágrafos, boas citações e leis e avacalhar na língua portuguesa, ou, por exemplo, entregar um texto de língua portuguesa impecável, sem nenhum erro, mas que não tem citação, que não tem lei, que foge do tema ou que tangencia o tema. E tem diferença, tá, gente? Fugir do tema é falar de algo totalmente oposto ou nada a ver com o tema. Tangenciar é ficar na superfície. Então, por exemplo, um dos temas já cobrados na Sebrasp foi a questão da violência financeira contra idosos. Gente, o tema aí não é etarismo, que é preconceito contra um determinado grupo etário. Não é. É violência financeira contra idosos. Então eu tenho que falar de violência, eu tenho que falar da questão financeira e falar de idosos. Não pode ser uma redação sobre idosos. Isso é tangenciar o tema, é falar de um único aspecto. Ou, por exemplo, vamos pensar da questão do combate ao bullying no espaço escolar. Eu não posso fazer uma redação só sobre bullying ou só sobre escola. Eu preciso fazer uma redação que discuta tanto bullying quanto escola, porque a gente tem um recorte temático aí. Então, muito cuidado para não tangenciar o tema. Características da Sebrasp. A Sebrasp, quando ela propõe os temas de redação, geralmente, eu não quero trazer como algo que é decisivo, assim, que é obrigatório, porque nem sempre, tá? Mas geralmente, 95% das provas da Sebrasp, ela coloca um tema e ela ainda pede tópicos, tá? Então, geralmente, ela traz o tema e, em seguida, tópicos, e esses tópicos valem nota, geralmente. Então, ela geralmente apresenta itens ou aspectos específicos que o candidato deve obrigatoriamente abordar ao longo do texto. Então, por exemplo, um dos temas, como a gente vai ver, foi racismo recreativo, que caiu num concurso da Sebrasp. De alguma polícia, eu não lembro qual agora. E aí ela pedia, discuta o conceito de racismo recreativo, discuta por que ele existe e ações para combatê-lo no espaço laboral. Então, ela é uma banca extremamente específica, ou seja, eu não construo o meu texto somente com aquele tema genérico. Eu preciso desdobrar minha argumentação com aquilo que ela traz. Então, ela geralmente traz esses tópicos ao final da proposta de redação.
Então, exige uma leitura muito atenta da proposta, pois cada tópico funciona como um comando. Então, supondo que ela coloque ali 3 tópicos. Um é o conceito daquele tema, em seguida, por que ele existe, ou seja, as raízes do porquê ele existe, e no final, soluções ou ações. Então, eu vou trazer ali na minha introdução uma contextualização, uma conceituação. Na argumentação, eu discuto por que, que isso existe. E no parágrafo final, eu apresento as ações que a banca está solicitando. É importante, então, estar atento a esses tópicos que vêm após o tema, tá? Quando eu pego os temas que estão disponíveis na minha plataforma de correção e eu pego ali Sebrasp, gente, todos os temas têm esses tópicos. Mas eu não quero ser categórica aqui, porque vai que no seu concurso lá tem apenas o tema e não tem esse desdobramento. Mas geralmente tem esses desdobramentos, tá? Além disso, a Sebrasp, ela opta, quando ela coloca, como é o caso do edital de vocês aí do TCE do Rio Grande do Norte, como ela não coloca um tema específico, fica ali a atualidade, podem ser assuntos atuais de relevância social. Gente, pode ser cidadania, saúde, meio ambiente, segurança, tecnologia, cultura. Nós não temos controle sobre o que ela vai cobrar. Então, o mais importante, o mais fundamental é entender a estrutura, entender como construir o parágrafo 1. O que você não pode colocar na redação, por exemplo, muito candidato, por achar que o texto dissertativo argumentativo é de opinião, coloca lá. Penso que, acredito que, ou nosso país, nossa sociedade. Quando você faz isso, você traz um tom subjetivo para o seu texto. Você traz o seu próprio discurso para o texto. E a banca, ela quer ver uma análise crítica, racional, científica. Então, ao invés de colocar nosso país, você coloca a sociedade brasileira. Ao invés de colocar eu observo o quê, você coloca observa-se. Porque isso traz esse tom de mais afastamento do texto para que ele não fique subjetivo, para que ele fique bem racional. Então, independente do assunto, nunca se envolva pessoalmente com o tema. Ah, caiu violência contra a mulher e eu fui vítima de violência. Não traz esse tom subjetivo para o seu texto. Ah, caiu algo relacionado a, por exemplo, educação de pessoas com autismo. E eu tenho um filho autista. Não entre nessa vereda emocional. Você vai analisar o tema com racionalidade, com criticidade. Nunca de um ponto de vista individual. Muito cuidado também com certos discursos que vão tender para, por exemplo, vítimas. Ou traz uma análise muito emocional para o tema. Vamos pensar em algo relacionado à saúde mental. A pessoa vai lá e fala: as pessoas com depressão são sofredoras. Evita esse discurso. Você não está no Instagram, você não está no TikTok fazendo um discurso emocional. Você está fazendo um discurso crítico, racional, científico. Então, muito cuidado com a escolha de palavras que você faz. Temas anteriores, já falei sobre alguns ao longo do vídeo, né? Então, a gente tem desastres naturais, qual a responsabilidade do Estado. Educação e inclusão financeiras no contexto brasileiro, racismo recreativo, feminicídios, violência financeira contra a pessoa idosa. Então, geralmente são temas que são de ordem da sociedade brasileira, coisas que precisam ser resolvidas na sociedade brasileira. Percebam que, no caso de todos esses temas, alguns repertórios se encaixariam, por exemplo, a Constituição Federal. A Constituição Federal e o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado cai aí nesse tema de desastres naturais. Ou a Constituição Federal e o direito à educação, cai ali em educação e inclusão financeira. Racismo recreativo também cabe Constituição Federal e o princípio da igualdade. Feminicídio, mesma coisa, a questão da igualdade, homens e mulheres são iguais perante a lei. Violência financeira contra a pessoa idosa, também cabe essa questão da igualdade, ou seja, a pessoa idosa não pode sofrer violência financeira porque ela tem o direito ao princípio da dignidade. Então, existem repertórios que se encaixam para muitos temas, por isso que eu falo que redação é fácil, gente. É só você entender o mecanismo e compreender qual citação e qual lei se encaixa melhor ali naquele tema. Então, o que a gente pode construir na redação para tirar uma ótima nota? A melhor forma, gente, é estudar por eixos temáticos. Ou seja, como a gente não tem controle do tema, como a gente não sabe qual tema vai ser cobrado ali pela Sebrasp, o ideal é que você estude ali educação, saúde, segurança pública, economia, tecnologia. Você tem um conjunto de repertórios, citações, leis na manga ali para você aplicar no momento em que você abre a prova do concurso e vê o tema da redação. Se você for estudar específico, vou estudar hoje obsolescência programada, amanhã eu vou estudar a questão dos impactos do lixo na sociedade brasileira, você vai perder muito tempo e você ainda tem que estudar para a prova objetiva. Então, a melhor maneira de estudar redação para concurso é por eixo temático. E é assim que eu ensino no meu curso de redação, tá? O link tá aqui abaixo. Caso você queira se tornar meu aluno, lá eu tenho aulas por eixo temático. A gente tem aula de redação para concurso, o que fazer, o que não fazer, sobre gramática para redação específica, ou como encaixar a citação, como encaixar a lei.
como entregar uma construção racional crítica. Então, eu ensino exatamente o que fazer em cada linha. Tenho muitos alunos nota máxima na FGV, na Sesgran Rio, na Sebrasp também. Tem todos os depoimentos lá no @conversalu no Instagram. Eu sempre recomendo para os meus alunos a construção de 4 parágrafos, tá? Muita gente pergunta, tem diferença do Enem para concurso? Tem, gente. No caso do Enem, por exemplo, o Enem, ele obriga uma solução completa, que não é o caso de concurso. Concurso não exige uma solução completinha com agente, ação, meio, efeito, detalhamento. Além disso, no caso do Enem, muitas vezes a banca ela já traz a visão do que vai ser defendido nos próprios textos motivadores. Diferente de concurso público, que às vezes a banca traz um texto motivador, que é aquele texto que vem antes do comando da redação, e deixa o candidato muito livre para que ele faça ali a escolha, a seleção das ideias na argumentação, tá? Então, sim, tem diferença. É o texto dissertativo e argumentativo, mas tem diferença. Por exemplo, no caso do Enem, é uma banca que aceita música, filme, livro, série. Eu não recomendo esse tipo de repertório para concurso público. O concurseiro, ele tem um texto mais maduro, então ele exige citação, lei, fato histórico, ou uma personalidade histórica. Então, por exemplo, um aluno meu recentemente enviou uma redação sobre a questão das apostas online, esses jogos de azar, né? E aí ele falou sobre Dostoiévski. Dostoiévski tinha um vício em apostas, e ele traz essa personalidade histórica para dentro do texto, o que é ótimo, porque enriquece o texto. Agora, trazer um dorama, por exemplo, trazer uma música, eu não recomendo. No geral, quando a gente olha para redações nota máxima de concurso, ou são fatos históricos, personalidades históricas, autores também, filósofos, sociólogos, economistas, que têm um trabalho intelectual ou que deixaram um legado para a humanidade. Por exemplo, Steve Jobs. Eu sempre falo para usar em tecnologia. Tecnologia move o mundo. O Steve Jobs não foi um academicista. Ele não foi uma pessoa que produziu livros, mas ele deixou um legado que é a Apple. Não tem como a gente não dizer que ele contribuiu com a construção e desenvolvimento da tecnologia na nossa sociedade. Então, apesar dele não ser um autor acadêmico, ele tem um legado. Então, Steve Jobs, Pitágoras, Sartre, Djamila Ribeiro, Chimamanda Adichie, Bauman, Foucault, Florestan Fernandes, Ecleia Boss, só alguns pra você anotar aí para você. Mas assim, se você quiser o trem sistematizado, lá no meu e-book de citações tem tudo isso, tá? Mas, por exemplo, Aristóteles, muitos autores aí você pode aplicar na redação para diferentes temas, tá? Isso traz muito mais potência do que usar uma música, por exemplo, ou usar um dorama, que eu não recomendo, tá? Então, como eu falei, use citações e leis, use conectivo, você vai aumentar a nota de coesão. Faça uma argumentação crítica, racional, científica, ou seja, nada de fake news, nada de subjetividade. E apresente solução. Na minha estratégia, eu sempre recomendo a apresentação de solução, porque isso mostra para a banca criticidade, mostra que, além de analisar aquele problema, eu também consigo propor soluções. E soluções simples, gente. Políticas públicas, fiscalização, investimentos. Não precisa ser uma solução super complexa, tá? Pode ser uma solução simples, mas isso realmente mostra para a banca que você é um candidato que tem muita criticidade. Isso com certeza vai aumentar sua nota, tá? Quer ter acesso ao curso completo, mais de 40 aulas, plataforma de correções? Você envia a sua redação, a gente faz a correção nos estilos da Sebrasp. Clica no primeiro link aqui abaixo, que é o meu curso de redação para concursos, que é o método Luana Soares. Tô te aguardando lá dentro para que você consiga aprovação e se torne servidor público assim como eu, servidora pública da Seduc de Mato Grosso há 8 anos, e o concurso público simplesmente mudou a minha vida. Então, clica aqui que eu te espero lá dentro.